Aleluia, graças a Deus. Eu saúdo os irmãos mais uma vez na paz do Senhor. E nesse momento agora eu quero trazer uma mensagem para os irmãos que se encontra aqui no livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 15, 16 e 17. Marcos, capítulo 16, versículo 15, 16 e 17. Vamos ler aqui para os irmãos, em nome de Jesus. E disse-lhe: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, beberão alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas o que me chama a atenção nesta passagem do capítulo 16 é o cuidado que Jesus tem. A palavra do Senhor no capítulo 16 de Marcos, anteriormente ao versículo 15 que nós lemos, tem 3 histórias que mostram a preocupação que Jesus tem para com a obra dele. Primeiro, Jesus ele aparece para Maria Madalena. Segundo, Jesus aparece para os 2 discípulos que estão no caminho de Emaús. E terceiro, Jesus aparece para os 11. E neste aparecimento para os 11 discípulos, Jesus ele dá uma grande instrução. Uma instrução que hoje muitas igrejas estão esquecendo. Muitas igrejas estão se colocando dentro de 4 paredes e estão ficando ali, tentando e procurando salvar um pequeno grupo dentro de um grupo de uma igreja. Mas Jesus ele chamou os discípulos, os 11, e passou as coordenadas, porque a igreja ela vinha passando por perseguições, a igreja estava assustada, os discípulos estavam assustados pelo que eles viveram ali naquele período, naquele tempo. Então era normal esse susto deles. Mas o mestre ele teve o cuidado de um por um e conversar. A palavra do Senhor nos diz que ele junta os 11 discípulos e ele lança em rosto dos discípulos a incredulidade deles. E uma coisa muito interessante que ele chega aqui e diz assim: ide por todo mundo. Ide por todo mundo. Irmãos, eu quero dizer para vocês nessa noite que está nos ouvindo, você que está aí, meu irmão, muitas vezes reclama que você não tem oportunidade na tua igreja, não tem oportunidade no grupo que você participa, de falar, de pregar. Mas aqui Jesus ele diz para mim e para você, existe um mundo para ser pregado. Fora do convívio que você está, existe um mundo. E este mundo precisa ser explorado por mim e por você. Jesus ele tinha convicção que naquele momento ele tinha que dar esse ensino, que os discípulos saíssem para o mundo, não compartilhar as coisas do mundo, mas para pregar a palavra do Senhor, pregar o evangelho, pregar as boas novas, pregar aquilo que eles aprenderam durante 3 anos e meio. Porque, irmão, muitas pessoas hoje em dia elas ficam reclusas dentro das igrejas. Elas vestem uma roupa religiosa, espiritualmente falando, e não pregam a palavra para aqueles que estão presos ao pecado, presos a situações complicadas. E aqui Jesus ele dá esse ensino, ele diz aqui, ó, ide por todo mundo, não contar história, ide por todo mundo, não fofocar, mas pregar o evangelho de Cristo. Jesus, quando pede para os discípulos saírem, pede para os discípulos pregarem a palavra do Senhor. Irmãos, não contar história da carochinha,
não contar piadas, não. Falar pregar o Evangelho de Cristo. Isso é interessante. Ide por todo mundo e pregai. Ou quer dizer o quê, irmão? Vocês têm uma missão. Eu, como cristão, eu tenho uma missão na terra. Pregar o Evangelho a toda criatura. Pregar dentro de uma igreja onde você tem 200, 300, 400 membros, ou 20 membros, ou 10 membros, é fácil. Mas pregar para toda criatura, para todos aqueles que estão lá fora ainda, aqueles ainda que não têm a graça, não alcançaram a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É tão gostoso quando a gente sobe num púlpito e ali naquele púlpito a gente fala tantas palavras bonitas, tantas palavras que muitas vezes acaba o culto, você não tem uma salvação de alma, porque muitas vezes você está pregando para pessoas que já são cristãos, já são crentes. Mas aqui Jesus ele deixa uma palavra muito séria. Pregai o Evangelho a toda criatura. E aquele que crê e for batizado. Olha a responsabilidade que eu e que você, que nós temos. Fazer com que essa pessoa que está do outro lado, ela creia no Evangelho que eu e você estamos pregando, ou na palavra que nós estamos falando. Irmãos, é difícil falar isso, mas hoje muitas pessoas falam de Jesus, mas as pessoas não dão ouvido. Porque esse crédito na vida dessa pessoa já não tem mais. E aqui Jesus ele é bem duro e diz, quem crê e for batizado. Esse evangelho que nós pregamos a essas pessoas que não são ainda irmãos em Cristo, tem que ser um evangelho convincente, um evangelho que convence. Olha, sair nos valados na madrugada, sair entregando folheto nas ruas. Eu lembro que quando eu me converti, logo no começo da minha caminhada, quando eu saía para evangelizar, nós pegávamos um trem, eu e mais alguns irmãos saíamos pregando nos vagões do trem, falando de Jesus, falando da palavra do Senhor, naturalmente que irritava muita gente, mas muita gente também gostava, porque hoje se você pregar o evangelho e ficar preocupado quem vai gostar e quem vai se irritar, você não está fazendo para Deus. E ali nós pregávamos com a graça do Senhor e havia até salvação de alma dentro do próprio trem. Eu quero dizer para você que hoje as brigas, muitas vezes, é para quem quer, para quem não tem oportunidade, para quem está de canto, como o meu pastor sempre diz, né? Estão tentando barrar o meu ministério, muitas pessoas até falam isso, mas esquece que o verdadeiro ministério está escrito aqui. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ou seja, irmão, saia da comodidade de dentro da tua igreja. Vai pregar para aqueles que estão perdidos nas drogas, que estão perdidos no alcoolismo, que estão perdidos na prostituição. É muito fácil pregar na igreja. E muitas vezes você está pregando ali, as pessoas estão ali te observando também. Mas é bom você entender que existe um campo te aguardando. A palavra do Senhor diz o quê? A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Ou seja, nós temos um grande campo e poucas pessoas para pregarem. Sabemos, irmão, ontem mesmo eu estava falando, às vezes nós estamos na casa de recuperação, entra ano e sai ano, vai, irmãos, visitar, glória a Deus por isso, visita, mas você convida, às vezes, os irmãos para participar lá, ficar uma semana lá, meu irmão, o irmão até fala que vai, mas depois some, desaparece, porque o trabalho é árduo, o trabalho é complicado, o trabalho ali é complicado. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo a palavra do Senhor, não se entristeça se você não está tendo oportunidade na tua igreja, se você não está tendo oportunidade ali para pregar. Meu irmão,
Deus tem um campo te esperando. Deus tem uma seara preparada te esperando para levar a palavra, para levar o evangelho. Glorifique e exalte a Deus. Irmão, quero dizer para você nessa noite, levante a tua cabeça. Esta palavra é profética. Chegou a hora da igreja se levantar. Chegou a hora de você se levantar, meu irmão, e sair pregando o evangelho de Jesus Cristo, indo para os pontos de ônibus, indo para a rua, falar de Jesus Cristo, falar da palavra do Senhor e principalmente poder ver os resultados que essa pregação traz. Quem crê e for batizado será salvo. Você já imaginou, você já pensou, você entende o peso dessa responsabilidade? Às vezes nós estamos vendo um vizinho se acabando na bebida, se acabando nas drogas, uma vizinha acabando com o casamento, e muitas vezes nós não temos coragem de falar do grande amor de Deus. Mas agora, meu irmão, agora minha irmã, chegou a hora dessa igreja se levantar, pregar a palavra do Senhor, pregar o evangelho e principalmente o nome do Senhor ser glorificado. Olha que coisa interessante que eu vou passar para vocês que estão me ouvindo aí. Estão ouvindo a nossa programação aqui. Irmão, veja bem, a maioria das pessoas envolvida em droga, envolvida em alcoolismo, são filhos de alguém que está na igreja, são esposo de alguma irmã que está na igreja, são parente de alguém que está dentro da igreja. Aí, muitas vezes eu pergunto, às vezes nós cuidamos muito de coisas que não é do agrado do Senhor e esquecemos verdadeiramente de fazer o ID. Eu quero te convidar nessa noite, eu quero te convidar nesse dia, eu quero te convidar em nome de Jesus Cristo agora, meu irmão. Vamos fazer a obra do Senhor. Enquanto você faz a obra do Senhor, Deus cuida da tua família, Deus cuida da tua casa, Deus cuida dos teus negócios e o nome do Senhor é glorificado. Eu quero dizer que não é fácil. A palavra do Senhor nos diz que o profeta Isaías ouviu uma grande mensagem: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E na hora ele disse: olha, eis-me aqui. Eu quero falar para você nessa noite, a obra do Senhor está buscando homens e mulheres. Se tem um lugar que sempre está precisando, é na obra do Senhor Jesus Cristo. Não na obra de ficar sentado simplesmente na cadeira, ou ficar sentado em cima de um púlpito. Não, a obra na seara está precisando de você, está precisando de mim, porque a palavra nesse dia para mim e para você, o cuidado que Deus teve, que Jesus teve com Maria Madalena, com os 2 discípulos no caminho de Emaús e com os 11 para mais uma vez reforçar. A palavra dele foi que eles pregassem a palavra, que eles falassem a toda criatura e principalmente que eles sejam salvos em nome de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero agradecer a cada um de vocês. Se vocês quiserem nos ajudar nessa obra, anote o nosso número aí, 11 971 26 7548. Nós vamos